Nós estamos em contato neste momento para analisar esse momento da política brasileira com o professor de Ética e Filosofia aqui da Unicamp, o professor Roberto Romano. Muito bom dia, professor. Bom dia, Flávio. Como vai você? Bem, né, professor? Mas a política está complicada. Parece que a gente sempre conversa sobre o mesmo assunto, mas com ingredientes diferentes, né? Bom, infelizmente, você não pode modificar o funcionamento de instituições de uma hora para outra, e você também não pode garantir que instituições funcionem. Vários colegas meus, jornalistas, etc., dizem, como se fosse uma espécie de reza brava, de que as instituições brasileiras estão funcionando normalmente. E alguns até falam comigo quando eu digo que não, né? Como é possível você ter instituições que funcionam normalmente quando, na presidência da República, a titular está ameaçada de impeachment e não governa? Isso está evidente para quem apoia e quem não a apoia. O presidente da Câmara dos Deputados é réu. O presidente do Senado pode se tornar réu a qualquer momento. Você tem um ex-presidente da República que passa por momentos extremamente difíceis, para dizer o mínimo, né? E que influencia a presidente da República a demitir o ministro da Justiça porque supostamente ele não estaria controlando a ação da Polícia Federal, né? Veja, dizer que isso é normal é um delírio, no meu entender. É aquilo que os americanos chamam de denial, que vem da teoria freudiana, né? Quando você não suporta uma realidade, você simplesmente faz de conta que ela não existe. É isso que está ocorrendo com muitos políticos, com muitos analistas, e que deveriam colocar a mão na cabeça para ver a balbúrdia que se transformou o Estado brasileiro. O senhor fez uma análise aí desses os poderes, né? A gente está falando da presidência da República, do presidente da Câmara dos Deputados e também do presidente do Senado, Renan Calheiros, que também é investigado, o senhor lembrou muito bem, e pode, se apresentar a denúncia, assim, o Supremo aceitá-la, né, virar também réu, como já é o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Esses 3 pontos aí sendo investigados e na berlinda, e o senhor lembrou bem a situação do ex-ministro, né, José Eduardo Cardoso, que teve que deixar o Ministério da Justiça, e entrou um novo ministro, que não é mais ministro nesse momento por força de liminar, né? Exatamente, eu esqueci desse detalhe que você bem lembrou. É uma confusão nesse exato momento, e o que esperar para esse futuro a curto prazo que vai acontecer aqui no país, porque mesmo a oposição é fragilizada, né? Totalmente. Aliás, a oposição aos governos petistas sempre foi muito frágil. Em primeiro lugar, porque no primeiro governo Lula, ele manteve a macroeconomia tal como definida no governo Fernando Henrique Cardoso, tanto que nomeou, não é, Henrique Meirelles para cuidar desse aspecto, que era um tucano bastante conhecido, né? E, com isso, a oposição sentiu-se impedida de fazer críticas contundentes às modificações que o petismo estava introduzindo no aparelho de governo federal, né? Bom, a partir desse momento surgiram várias tendências dentro da oposição, todas elas coronelísticas e personalísticas. Esse é um ponto importante, quer dizer, você não tem uma oposição coesa no Brasil com uma estratégia de governo e com uma estratégia de substituição de poder. Você tem grupos ligados a nomes políticos, né? No caso do PSDB, você tem ligados ao governador Alckmin, ao Aécio Neves, ao Fernando Henrique Cardoso e etc. E todos eles estão se disputando a tapa, né? Veja o que aconteceu nessa suposta prévia, né, aqui para o candidato à Prefeitura de São Paulo, né? Pauladas, quebradas de urna e tudo mais. Isso
isso mostra que ela está dividida, essa oposição, né? Se nós sairmos do PSDB e formos para partidos mais conservadores ainda, nós teremos um desarrazoado ainda maior. Nós temos, inclusive, pessoas como Jair Bolsonaro, que já está sendo pensado como possível candidato à presidência da República. Olha, isso é um Deus nos acuda, né? Então, veja, você não tem uma oposição coesa que tenha uma estratégia, que tenha um plano de governo para o país e que está se disputando internamente a tapa. E, portanto, paralisado diante da fragilidade do governo. O governo está frágil, mas a oposição não é muita alternativa não nesse momento. E quando a gente pensa nisso para o futuro, professor, um governo fragilizado por denúncias de corrupção em um partido, né, que tenta se defender e invoca aí seus militantes, mas de qualquer maneira está muito atingido por tudo que aconteceu nos últimos anos no país, e uma oposição que se mostra como uma alternativa, mas não consegue se organizar e tem também seus problemas de corrupção. Exatamente. Veja, quando nós falamos que a corrupção no Estado e na sociedade brasileira, veja, aí é bom lembrar que a corrupção não é privilégio dos políticos, não. Porque a Lava Jato está mostrando bem o quanto você tem de empresários que gostam de meter a mão no dinheiro público e devolver para os políticos que servem como dutos para esse dinheiro, né? Então, quando você diz que a corrupção na sociedade e no Estado brasileiro é sistêmica, é preciso levar a sério isso, né? No mesmo momento em que a Lava Jato, nesse instante, está desvendando, né, fatos extremamente complicados da vida de muitos políticos e empresários, outros empresários e políticos estão fazendo a mesma coisa. Talvez não na mesma extensão, talvez não na mesma profundidade, mas você tem em toda a prefeitura, você tem um foco de corrupção em todo o governo do Estado e no plano federal, né? E eles funcionam muitas vezes sincronicamente. Então, enquanto na diacronia você anuncia um escândalo, outros escândalos estão ocultos e ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, é preciso repensar efetivamente a estrutura do Estado brasileiro, o fato de haver uma supercentralização em Brasília, no Poder Federal, em detrimento de municípios e de Estado, o fato dos recursos públicos irem diretamente, praticamente 70% para os cofres do Ministério da Fazenda, e os municípios ficarem à míngua. Essa supercentralização que possibilita aos prefeitos, quando encontram um deputado ou um senador corrupto, pagar um preço para poder ter na sua cidade creche, asfalto e tudo mais. Quer dizer, eu sempre digo que a última coisa que eu gostaria de ser no Brasil é de prefeito, porque ele tem que prestar contas ao cidadão na rua, na igreja, no campo de futebol, das coisas que ele prometeu na eleição. Porém, os recursos todos estão nos escalões superiores. Para consegui-los é necessário o dano que se recebe. Então é preciso federalizar e democratizar o Brasil. Agora, esse é um plano muito grande, é uma agenda muito alta, que os nossos políticos não conseguem sequer entender, porque eles estão de tal modo presos na mesquinharia das suas carreiras que eles não percebem as necessidades do país. Professor Roberto Romano, quando o senhor fala, né, de corrupção sistêmica no país, e isso que gera esse temor. Até na sexta-feira perguntaram, né, para os procuradores da Lava Jato por que outras partes não são investigadas, por que não se aparecem outros partidos e outros pontos, né, de corrupção no país. Até o procurador foi bem específico. O objeto da Operação Lava Jato começou com a delação de Roberto Youssef, falando sobre a situação de Paulo Roberto Costa, e a partir dali a investigação trouxe esses elementos que chegou até essa 24ª fase, né, da operação, e investiga, o objeto dela é a própria Petrobras. Agora,
Quando a gente fala de país, ela está investigando a Petrobras e outras empresas do governo federal e as empresas que existem nos governos estaduais e também nas prefeituras, como o senhor mesmo disse. Então, se a Operação Lava Jato levantou tanto problema na Petrobras, se a gente imaginar o que está acontecendo em outras empresas, em outros âmbitos, né, da federação, além de sistêmica, também generalizada, né, essa corrupção. Exatamente. E veja, muitas vezes com a cumplicidade não voluntária da cidadania. Veja, se você mora num município do interior, né, e o seu prefeito precisa de trazer uma creche, um hospital, um posto de saúde, ou até uma delegacia de polícia, etc., para a sua cidade, e se ele só consegue isso através desses intermediários, que conseguem tirar do cofre federal o recurso para o município, é evidente que aquele prefeito que conseguiu trazer as verbas, trazer as obras, ele será eleito e reeleito. E também aquele intermediário. Então, veja, você tem um sistema pré-fabricado de corrupção na própria estrutura do Estado brasileiro. Não é? Em vez do dinheiro que sai daí de Campinas, uma cidade riquíssima, ficar 70% em Campinas e 30% para o Poder Federal, é o inverso. Então, de certo modo, o cidadão que vota, ele é uma espécie de refém. Sempre se diz, aqui no Brasil, que o cidadão não sabe votar. Né? Não sabe votar em termos, porque aquela dona de casa, aquele pai de família sabe exatamente o que precisa para que os seus filhos sejam educados, para que haja segurança, etc. Mas ele só sabe que aquele prefeito foi eficaz e aquele outro não foi. E eu sempre digo o seguinte, que aquele prefeito que age só sem passar por essas intermediações, esse prefeito ele pode ser muito ético, mas ele não vai ser sequer reeleito. E muitas vezes ele perde a eleição a primeira. Então é preciso repensar essa estrutura administrativa e política do Estado brasileiro. É preciso federalizar o Brasil. E o Brasil é uma federação apenas nominal, não é uma federação real. Professor, quem te fala sobre esse assunto de corrupção, e até lembrando o caso aqui de São Paulo, né, o escândalo da merenda escolar, e utiliza uma cooperativa de agricultura orgânica familiar de Bebedouro, lembrando que o responsável por ela até está fazendo uma delação premiada, e isso que chama a atenção. Então são vários pontos, numa cidade de pequeno porte como Bebedouro, uma cooperativa dessa ganha um poder tão forte e consegue, né, capitalizar esse dinheiro e também transformar isso em dinheiro para entes públicos e também privados. É uma coisa impressionante, como quase todo dia a gente acha um problema em uma determinada localidade, a gente fala governo do estado, mas vai para uma prefeitura pequena que tem um caso de corrupção, ou mesmo, como já saiu, né, tem vários prefeitos aqui no país que já foram cassados por causa disso. É uma situação que a gente não vê um futuro bom, né? Exatamente. Veja, aí mesmo, perto de Campinas, está o município de Vinhedo, que nós sabemos bem o que aconteceu, né? Um prefeito que foi preso com todo... Perdemos então aqui a comunicação. Vamos tentar refazer aqui a comunicação com o professor Roberto Romano, está conversando sobre essa situação política no país e a análise, né? Porque não é só uma questão do que está acontecendo no governo federal, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas todo esse momento do país, passando também para o governo do estado, as prefeituras, e a gente agora retoma esse contato com o professor Roberto Romano. Tivemos uma dificuldade, a gente conversava até antes disso, né, antes da entrevista aqui no CBN Campinas. A telefonia também é complicada aqui no país, né? Afinal nós não temos recursos para ter uma torre da Oi pertinho da nossa casa, né? Exatamente, mas
com o professor Roberto Romano. O senhor estava citando aqui a cidade de Vinhedo, e eu tenho esse ponto, eu queria até conversar com o senhor, porque o senhor citou mesmo o ex-prefeito lá de Vinhedo, Milton Serafim, que foi por 2 vezes prefeito, depois ficou um tempo ausente, voltou a ser prefeito depois do caso que ele foi preso, veio encarcerado aqui em um camburão na delegacia seccional de Campinas, e mesmo assim ele teve votos para voltar a ser prefeito. Exatamente. Veja, com certeza os munícipes tinham alguma esperança de que a sua administração trouxesse obra. Veja, há um refrão antigo na política brasileira, né, que vem desde o século XIX. Ele rouba, mas faz. Né? Isso é a síntese mais perfeita da situação brasileira. A pessoa que faz obras, ela é valorizada pelo habitante. E também você não poderia condenar esse habitante absolutamente, porque todos nós que temos filhos, temos netos, queremos escola, queremos asfalto, queremos segurança, queremos hospitais, queremos tudo isso. E quem traz, a pessoa pergunta muito pouco sobre o modo pelo qual ele trouxe. Né? Então, esse é um ponto que precisa ser muito bem pensado. Antes de se falar em ética na política, etc. Aliás, eu sou professor de ética e tenho questionado muito a inflação do uso da palavra ética. Né? Desde a época do Collor, eu advirto que é um problema sério por você desvalorizar a coisa falando muito dela. Né? Então, nesse caso, né, quando nós falamos de ética na política, nós devemos pensar antes nas condições pelas quais o funcionamento do Estado brasileiro se dá. Quando você tem, por exemplo, né, um Estado que do vereador ao senador, passando pelo ministro, passando pelo juiz, passando por tudo isso, tem carro, gasolina e todas as benefícios mais, como se fossem príncipes pagos pelo povo. Aliás, se você somar o preço do consumo de gasolina, de carro novo, de motorista, de pedágio, etc., você vai ter facilmente coisa de 2 bilhões que poderiam muito ajudar a dona Dilma sem a CPMF. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem privilégio de foro, você tem prerrogativa de foro, coisa que nem no antigo regime, nem no regime absolutista, nem no Império existia. Né? Então, o sujeito é eleito e se torna julgado apenas por tribunais superiores. Ele escapa do juiz natural. E aí aparece esse escândalo, né? Porque o ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi levado a testemunhar como cidadão comum. Esse é o escândalo. O que está se protestando nesse momento é que um ex-presidente jamais poderia comparecer diante de um juiz ou diante de um promotor comum. Né? Então, aí nós temos esse viés de falsa nobreza, de oligarquia do Estado brasileiro. Né? O sujeito ostenta o título de excelência, ou ostentou, portanto, está acima do comum dos mortais. Isso tem que mudar. Democratizar a sociedade brasileira significa definir um padrão único, inclusive de justiça para todos nós. E como o senhor também analisou, até a última pergunta, né, o vídeo que foi gravado pela deputada Jandira Fegali, ela estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez um selfie lá, um vídeo para colocar na internet, só que ela vazou um problema, né? Que no momento em que ela começa a gravar, e segundo ela, o ex-presidente estava conversando com a presidente Dilma Rousseff, e ele solta um palavrão se referindo ao processo da Lava Jato. Veja, aí eu diria que a deputada deveria ter mais prudência e respeito pelo ouvido do espectador, do leitor da internet, e o presidente deveria se conter. Agora, eu entendo que, em termos psicológicos, a sua situação era extremamente tensa e palavrões podem vir aos lados, não é? Mas, no caso, a deputada deveria ter a sensibilidade para não divulgar esse vídeo. Né? Eu acho que ela fez tentando justamente intimidar
a justiça. E isso é muito ruim da sua parte. Professor Roberto Romano, muito obrigado pela entrevista. A gentileza novamente aqui de atender a CBN Campinas. Bom dia para você e bom trabalho. Um grande abraço. Bom trabalho, professor. 10h27. CBN Campinas.